Que a paz do Senhor Jesus esteja no nosso coração e permaneça agora e para sempre. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Amém. Invoquemos o Espírito Santo de Deus nesse momento para que Ele esteja conosco. Ó Espírito Santo de Deus, nós te invocamos em nossa vida, para que no dia de hoje tu estejas conosco, dentro do nosso coração, dentro de nós, fazendo de nós o seu templo. Ó Espírito Santo de Deus, a palavra diz que tu estás dentro de nós para nos ensinar todas as coisas. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a termos a mais perfeita e boa, agradável vontade de Deus na nossa vida, a seguirmos os princípios de Deus em nossa vida. Ensina-nos, ó Espírito Santo de Deus, a termos sabedoria na nossa existência, a termos discernimento, a termos luz para nos iluminar. E nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa estrada, ilumina os nossos pés, sê lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e guia-nos, ó Espírito Santo de Deus, com os teus próprios olhos, segundo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para cada um de nós. É o que nós te pedimos no santo nome de Jesus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos reunidos no teu nome. Vem estar conosco, cumpre a tua promessa. A promessa de Jesus é esta: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E mais ainda, Ele promete às pessoas que se reúnem no seu nome, Ele promete estar no meio delas. Assim é que nós, aqui nessa sala, e nós com todos aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo através das nossas rádios, através da televisão, através da internet, estamos todos reunidos agora em nome de Jesus, e Ele está em nosso meio, Ele está conosco agora. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Aproveitemos a presença do Senhor Jesus agora, para confessarmos a Ele os nossos pecados. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te confessamos todos os nossos pecados, as nossas faltas, os nossos erros que fizemos por pensamentos, palavras, obras e omissões. No momento que a gente confessa a Jesus os pecados, com toda a nossa humildade, declarando que somos pecadores, declaramos que temos erros a serem corrigidos, nós começamos a nossa reconciliação com Deus. E quando a gente confessa, é preciso que a gente declare o nosso arrependimento. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós declaramos que estamos arrependidos dos nossos pecados e te pedimos, Senhor, as forças para não pecarmos mais. No momento que a gente declara o arrependimento e tem o firme propósito de não pecar mais, nós nos aproximamos muito de perto da nossa reconciliação com Deus. Falta agora apenas o pedido de perdão. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te pedimos perdão de todos os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor Jesus, dos nossos erros e das nossas faltas, no teu santo nome. Nesse momento agora, nós pedimos perdão. Nós nos arrependemos, nós fizemos o firme propósito de não pecar mais. E nós confessamos as nossas faltas, nós nos reconciliamos com Deus. Estamos agora reconciliados com o nosso Pai eterno. Vamos entregar nossa vida a Jesus agora. Digam todos comigo, Senhor Jesus, nós te recebemos em nossa vida como nosso único Senhor, como nosso único Deus, como nosso Redentor, como nosso Salvador. E declaramos que te reconhecemos como filhos de Deus. No momento que a gente entrega a vida a Jesus, nós passamos a ter uma nova vida. Passamos a nascer de novo. Passamos a ser nova criatura. E no momento que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, nesse mesmo instante, nós também nos tornamos filhos de Deus. A mais perfeita posição que nós podemos ocupar aqui nessa terra, como filhos de Deus. Os que creem, digam amém, digam glória a Deus. Glória a Deus. Vamos meditar hoje um assunto muito importante nessa nossa palestra, que nós vamos intitular de A Nínive de Jonas e a Jerusalém de Jeremias. Repito o nome, A Nínive de Jonas e a Jerusalém de Jeremias. O apóstolo João, quando termina o seu evangelho, ele diz assim: estas foram algumas coisas
que nós escrevemos, porque se fôssemos escrever tudo que Jesus realizou aqui nesta terra, possivelmente não caberiam no mundo os livros que fossem registrar os feitos de Jesus aqui nessa terra. E quando o Lucas, o evangelista, escreve o evangelho dele, no capítulo 1, ele diz assim: depois de acurado exame, depois de ouvir uma porção de testemunhas, depois de analisar uma porção de escritos, eu resolvi escrever isso aqui de maneira ordenada, para que isto vos servisse para a comprovação da fé. Capítulo 1, versículo 1 de Lucas. Então tudo que está escrito na Bíblia é feito para a confirmação da nossa fé. Todas as histórias que tem aqui foram feitas para dar a exata posição naquela hora, naquele instante, naquele momento, das pessoas, das cidades, dos fatos que ocorreram naquele instante. Mas a Bíblia era tão atual, a Bíblia ela é tão verdadeira, que o fato ocorrido há 3.000 anos atrás, ele hoje tem aplicação, ele hoje tem análise, ele hoje se repete, ele hoje serve para nós de modelo, para que a gente veja o que acontece no dia de hoje. E vamos ver, quando eu disse o texto da palestra, eu disse, vamos ver a Nínive de Jonas. O profeta Jonas foi aquele profeta que foi designado por Deus para ir à cidade de Nínive. Nínive era uma cidade na Assíria de 120.000 habitantes na época. Veja o tamanho dessa cidade. Cidade grande, cidade importante. Mas era uma cidade perdida pelo pecado, perdida pelos vícios, perdida pelos erros, perdida por toda sorte de pecado, desde a idolatria até a homossexualidade, até a impureza, até todas as formas de pecados contra Deus. E Deus diz assim: Jonas, vai a Nínive, prega aquela cidade, chama-os ao arrependimento, porque senão eu vou destruir aquela cidade. Anos depois, a cidade de Jerusalém se torna também uma cidade completamente cheia de pecado, cheia de erro, cheia de adoração a ídolos, completamente distorcida na sua moral. Jerusalém se torna uma cidade completamente destruída pelo pecado. Aí Deus aponta o profeta Jeremias e diz: Jeremias, vai à cidade de Jerusalém e prega a esses homens. Eu te ergo como profeta para você pregar a Jerusalém de que se eles não se converterem do pecado, eles vão ser escravos da Babilônia. Vejam as duas cidades na mesma posição do pecado. As duas cidades na mesma situação do pecado. E Deus preocupado com o pecado. Porque Deus não quer que ninguém morra no pecado. Deus não quer que o ímpio se perca. Deus não quer que o pecador vá para o inferno, não. Deus quer que todos se convertam e vão para o céu com Ele. Esse é o desígnio de Deus. Esse é o propósito de Deus. E Deus, nesse afã, nesse cuidado conosco, Ele mostra no passado como Ele cuidou da cidade de Nínive, destacando um profeta de Jerusalém, um profeta de Judá, para ir lá pregar a Nínive, para que ela se convertesse, para que ela não fosse destruída. O mesmo Ele fez com Jerusalém, a cidade querida dele. Ele levanta o profeta Jeremias e diz: Jeremias, prega nessa cidade, repreende essa cidade, mostra para a cidade os seus pecados, os seus erros, para que ela não seja escrava da Babilônia, que isto vai acontecer se ela não se converter. Foram esses os dois quadros que nós temos: a Nínive de Jonas e a Jerusalém de Jeremias. Vamos ver o que aconteceu na Nínive de Jonas. Nós vamos ver o que aconteceu na Nínive de Jonas. Jonas, todo mundo conhece aquele episódio que ele fugiu, ele não quis ir lá, porque uma coisa interessante, ele diz: eu não vou a Nínive, porque eu conheço a tua misericórdia, meu Deus. O Senhor não vai destruir coisa nenhuma. E eu vou passar lá falando para aquele povo, depois vou ficar com a cara grande, porque o povo não vai me ouvir, e o Senhor não vai destruir aquela cidade. Vejam só a conversa
do profeta com Deus. Não vou fugir. Vou fugir porque eu conheço o meu Deus. O meu Deus é misericordioso demais, e ele vai me fazer, até o termo que ele podia ter dito dentro do coração dele, vai me fazer bancar de palhaço, que eu vou chegar lá, vou falar para aquele povo todinho que se converta, que Deus vai destruir, o povo não vai se converter e Deus não vai destruir coisa nenhuma, porque ele é imensamente misericordioso. Mas Deus vai buscar Jonas jogado no mar, e o busca dentro, e o coloca dentro do ventre de uma baleia, de um peixe grande, digamos assim. E a gente fica pensando, Deus não podia ter mandado um anjo buscar o Jonas? Deus não podia ter mandado o exército de anjos pegar Jonas e levar a Nínive? Por que Deus coloca Jonas dentro do ventre do peixe? O que isso é lição para nós? A lição que Deus dá através de Jonas é esse: que há fases da nossa vida que nós precisamos nos recolher no lugar mais recôndito que possa existir, no lugar de mais difícil acesso, que é a introspecção em nós mesmos. E ali nós vamos nos examinar, e ali nós vamos nos verificar, e ali nós vamos nos reintrospectar, e vamos ver o que é que acontece dentro de nós, para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ter uma nova vida, para que a gente possa ser um novo ser, para que a gente possa ter novas atitudes de vida. Deus usou isto para Jonas, mostrando para nós que nós também temos momentos em que nós devemos modificar a direção da nossa vida, sem o que Deus vai intervir. E cuidado com a intervenção de Deus. Preste atenção o que eu estou dizendo. Cuidado com a intervenção de Deus. Deus, uma vez, quando os homens não o ouviram, Deus destruiu a terra inteira através do dilúvio. Deus destruiu 4 cidades, Sodoma, Gomorra e mais 2 ali perto, porque os homens não o ouviram. E Deus tem agido constantemente em ações que o povo, insensibilizado como está, insensíveis como está, não entende mais a mão de Deus. Quando ele destrói 200 e tantas mil pessoas no Haiti, por exemplo. O Haiti, que é uma cidade, um país em que 95% da nação é voodoo, é idólatra, não tem Deus como seu chefe, e tem um santo como padroeiro, que é o tal do São Domingos. Deus mostrou seu desagrado. O povo é que não entende. O povo que diz assim, mas por que Deus faz isso? Por que acontecem essas coisas? Acontecem essas coisas porque Deus está desagradado com o povo. Deus está desagradado com aquela atitude, e Deus não quer mais aquilo, e Deus não quer mais aquele comportamento, aquela conduta. E Jonas foi a Nínive, e lá chegando em Nínive, ele pregou. E olha o que aconteceu em Nínive. Olha o que aconteceu em Nínive, no capítulo 3 de Jonas, no versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Até o rei, todo mundo se converteu, todo mundo escutou a palavra de Deus, todo mundo se dispôs a abandonar o pecado, todo mundo se dispôs a sair do erro, todo mundo se dispôs a ter uma nova vida, todo mundo se dispôs a escutar a palavra de Jonas e a se transformar. Vamos ver agora o que aconteceu com Jerusalém. Jerusalém, que estava, vamos no livro de Jeremias, no capítulo 1, olha o que está escrito no capítulo 1, no versículo 16. Pronunciarei contra os moradores dessas minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras de suas próprias mãos. Deus, através de Jeremias, no capítulo 2, no versículo 13, Deus faz um lamento tão grande, ele diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram, é o primeiro mal, o manancial das águas vivas,
e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então Deus diz assim sobre Jerusalém, preste atenção: este povo me abandonou, este povo me largou. E a mágoa de Deus é profunda, porque ele tirou aquele povo da terra do Egito, ele livrou aquele povo da escravidão do Egito, ele conduziu aquele povo com todo o seu coração para a terra onde manda leite e mel, e ali esse povo abandona a Deus. E ele diz: fizeram 2 pecados grandes. O primeiro foi de me abandonar, eu que sou a água viva, diz o Senhor Deus. E o segundo foi, me abandonando como água viva, foram cavar cisternas rotas para a sua perdição. Esse é o lamento de Deus pela boca do profeta Jeremias. Aí o que aconteceu com Jerusalém? Basta que a gente vá no livro de Lamentações. No livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz o profeta Jeremias: como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados, chora e chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces, não tem quem a console. Entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Então veja a descrição, a lamentação que faz Jeremias, depois que o povo não ouviu a pregação de Jeremias, falando que se o povo não se convertesse, se o povo não deixasse o pecado, a nação da Babilônia, mais forte, erguida até pelo próprio Deus, viesse e destruísse Judá, levasse todos os tesouros de Judá embora, destruísse os templos, destruísse os muros de Judá, de Jerusalém, completamente destroçada a Jerusalém e a Judá pela força do rei da Babilônia. Tudo por quê? Porque não ouviram o profeta Jeremias, que Deus havia levantado para alertar aquele povo, que Deus havia levantado para que falasse aquele povo qual era o desígnio de Deus naquela hora. Aí Deus nos constituiu, tenho certeza disso, alerta para essa nação. Dentro dos nossos pequenos recursos, ainda temos apenas 6 rádios, temos apenas uma televisão falando 8 horas só por dia, temos uma televisão dentro da web. Quer dizer, os nossos recursos são pequenos, mas o nosso brado é grande, porque Deus está avisando para esse povo, Deus está dizendo para esse povo: parem com o pecado, parem com o erro, voltem para mim. Deus está alertando a todos nós, Deus está falando a todos nós que é hora de parar o pecado, é hora de deixar o pecado, é hora de se converter, é hora de se voltar para Ele, é hora de se arrepender, é hora de estarmos juntos de Deus. Mas o povo insensível não tem ouvidos, não quer ouvir. A insensibilidade é tanta que chega num ponto que as doutrinas são essas. Não, isso é tudo relativo, não existe mais nada disso, a Bíblia não é verdadeira, isso aqui é besteira, isso aqui é bobagem. Nós temos de viver a vida segundo o nosso talante, segundo o nosso nariz, segundo a nossa vontade, segundo o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é tão mal usado, que o povo não distingue o que foi que Deus fez. Deus disse assim: eis que coloco na tua frente 2 caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Mas Deus diz: escolhe o caminho do bem, escolhe o caminho da vida, e abandona o caminho do mal, abandona o caminho da morte. Mas o povo diz: já que Deus me deu 2 caminhos e me deu a livre escolha, eu vou escolher o caminho da morte, eu vou escolher o caminho do pecado, vou escolher o caminho do erro, o caminho do mal. Mas não é isso que Deus quer. Deus nos deu liberdade de fazermos o que quiser nessa vida. Deus colocou para nós a liberdade de escolhermos o que quisermos. Se quisermos ter uma vida chula, uma vida porqueira, uma vida desgraçada, uma vida cheia de pecado, cheia de erro, Deus não vai intervir. A liberdade é tua, você faz o que você quer.
Mas Deus clama, Deus proclama, Deus chama. Vem para mim, vem para o caminho bom, vem para o caminho certo, vem para o caminho da vida, vem para o caminho do bem. Deus chama, Deus está toda hora proclamando isto. Mas o povo quer ir pelo caminho do mal. E quando a gente fala, o povo diz, mas então não existe o direito de eu me divertir? Tem duas formas da gente divertir. Tem duas formas da gente divertir. Tem uma forma que a gente se diverte com Deus, com Jesus. Tem gente rindo de mim. Esse pastor é quadradão. Divertir com Jesus, de que jeito? De que forma? Com a melhor forma possível. Eu posso garantir a você que o divertimento com Deus, que o divertimento com Cristo é o melhor de todos. E tem o divertimento com o cão. O divertimento com o cão que parece melhor. Que parece melhor. Porque o divertimento com o cão, você pode encher a cara de bebida. Você pode ter sexo de qualquer forma, de qualquer maneira. Você pode ser homossexual, você pode ter todos os pecados do mundo, porque é isso que o demônio quer. O divertimento abraçado com o cão é a desgraça da tua vida. O divertimento que você faz fora da lei de Deus, fora até da lei dos homens, presta atenção. Porque até a lei dos homens proíbe certo tipo de divertimento. Que o diabo põe, que o diabo insiste. E aí o divertimento com o diabo acaba sempre em tragédia. O divertimento com Deus é aquele divertimento que acaba sempre bem. Porque com Deus é alegria, com Deus é bondade, com Deus é coisa boa, ao passo que com o diabo é só coisa má. Estou me referindo a esse desastre que houve lá na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Uma cidade de 270 mil habitantes, com uma faculdade que tem 27 mil, uma universidade que tem 27 mil estudantes. Ora, meu Deus, a véspera do dia do Senhor, a véspera do domingo, quando diz a Escritura Sagrada que nós devemos estar ligados com Deus, que nós devemos morar na casa de Deus, o Salmo 84 diz, bem-aventurado é aquele que mora na casa do Senhor. Bem-aventurado é aquele que mora na casa do Senhor. Ou seja, feliz é aquele que mora na casa de Deus, que está com Deus. Morar na casa de Deus significa estar com Deus, viver com Deus, significa estar ligado a Deus. E quando você está ligado a Deus, você está ligado à vida, você está ligado ao divertimento melhor, você está ligado à vida melhor. Quando você se desliga de Deus, você se une ao diabo, porque desligou de Deus, umbigou com o diabo. Não tem um meio termo. Não dá tempo de eu sair de Deus sem que o diabo tome conta de mim. Saiu de Deus, o diabo toma conta. E o divertimento com o diabo é aquele divertimento que as pessoas nem mais obedecem à lei de Deus e até nem obedecem à lei dos homens. E vamos ver o que aconteceu lá. Fogo em boate mata 233 pessoas no Rio Grande do Sul. Todo mundo conhece a história. 233 jovens que não morreram queimados, não, gente. Morreram sufocados, morreram asfixiados. Morreram por quê? Porque a lei dos homens não foi obedecida. Porque a lei dos homens diz que quando houver um ajuntamento de gente com mais de 500 pessoas, precisa ter no mínimo 3 saídas. Pelo menos 3 saídas. E o diabo diz, não, aqui no meu divertimento, no meu rola-rola aqui, no meu rola-bucho aqui, não precisa ter saída, vocês não vão precisar sair daqui não. Vocês vão morrer abraçados comigo, vocês vão morrer abraçados comigo. Então não tinha saída, só tinha entrada. Como é que é permitido isto? Aí veio o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. A casa estava tudo em ordem, nós examinamos tudo, não tinha nada faltando. Mas como não tinha nada faltando? E como é que morre 233 pessoas se estava tudo em ordem? Aí ele diz assim, o alvará tinha sido vencido no dia 31 de dezembro. Mas sabe como é que é o andamento? O andamento é o seguinte, quem quer ter alvará tem de pedir antes de vencer. Vencido, tem de ser lacrada a porta, não pode mais, não tem mais jeito de fazer mais nada ali dentro. E aqui, diz o dono da boate, o alvará tinha sido vencido. Aliás, alvará que nem podia ser dado. Nem podia ser dado.
Porque quem foi dar esse alvará tinha de examinar a casa. Tinha de ver que a casa não comportava, com uma entrada e uma saída só, não comportava número de gente ali dentro. Então o alvará, já o dado estava errado. E o fato de não ter alvará é outro erro maior ainda. E é erro do proprietário. Do proprietário que colocou um baile lá sem que tivesse alvará. E é erro da prefeitura que não fiscalizou. Porque a prefeitura tem de ter como é que se diz, um controle. Que quando vence um alvará, no dia seguinte ela vai lá e lacra. Acabou, tem de ser assim. Não pode ser diferente. A lei dos homens é esta. E não se obedece à lei dos homens. Aliás, não se obedece nem à lei de Deus e nem à lei dos homens mais. O diabo quer que a gente desobedeça todas as leis do mundo. Todas as leis do mundo, para que depois as famílias chorem isto, né? Sem saída de emergência e sem sinalização, 90% dos jovens morrem asfixiados. 234 mortes até agora foram registradas lá. Não houve obediência à lei de Deus. Eu vi um testemunho de uma mulher que dizia assim: na hora eu fiquei tão desesperado, que eu só lembrei das minhas duas filhas que estão lá em Belém do Pará. Mas meu santo Deus, onde deveria estar esta mãe? Eu não entendo como é que uma mãe pode deixar duas crianças em Belém do Pará e ir dançar num bailão lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Isso é coisa de Deus, por acaso? Isso é coisa de Deus, por acaso? Ah, mas o senhor não sabe o que aconteceu com essa mulher. Qualquer coisa que aconteceu com ela foi falta de Deus. Porque Deus não ia permitir que a mulher que tem duas filhas deixasse lá em Belém do Pará e fosse dançar um bailão em Santa Maria do Rio Grande do Sul, 6.000 quilômetros de distância. Falta de Deus, gente. Falta de Deus na obediência à lei. Falta de Deus na obediência à lei de Deus. Falta de Deus na obediência à lei dos homens. E falta de obediência à lei de Deus, que diz que nós temos de ter uma vida íntegra, sem erro, sem pecado. Aí 1.500 pessoas se enfornam dentro de um túnel, e ali é bebida, ali é cigarro, ali é droga, ali é sexo devasso, ali é toda série de pecados, né? Até peixe não gosta de puçar, gente. Quem não sabe o que é puçar, vai aprender agora. Puçar é um cesto longo que os maldosos colocam na passagem do peixe. E o peixe entrando naquele puçar, porque vocês sabem, o peixe não é nada de fácil, né? Entrando naquele puçar, ele não tem como virar para vir de volta, e ele acaba sendo aprisionado lá dentro do puçar. Então, esta boate no Rio Grande do Sul, lá em Santa Maria, era um verdadeiro puçar de gente. Puçar de gente boba, de gente tonta, que entra num lugar desse, sem observar a segurança, sem observar a sua própria segurança, porque o diabo cega essa geração. O diabo cega essa geração, e a geração não se incomoda onde está entrando, onde está indo, o que está fazendo, como está fazendo, não se incomoda nada, não se incomoda de infringir a lei de Deus, não se incomoda de infringir a lei dos homens, não se incomoda de infringir todas as leis do universo. Aí agora se chora a morte desse povo. Eu lamento essa morte também. Lamento. Não é pela morte, sabe por quê? Porque Paulo diz que o morrer é lucro. Paulo disse viver com Cristo e o morrer é lucro. Então, se esse pessoal tivesse com Cristo, era hora de nós todos estarmos alegres, contentes, satisfeitos. Por quê? Porque tinham morrido, tinham obtido lucro, estavam melhor que eu, que tenho de ficar aqui na terra, não sei por mais quanto tempo. Se tivesse morrido com Cristo, se tivesse morrido a Cristo, se tivesse morrido abraçado com Cristo, mas sabe a Deus com quem ele morreu abraçado? E Deus tenha misericórdia deles, que no último momento, na última hora, nos 2, 3 minutos que ainda tiveram de lucidez antes de morrer, eles tivessem se voltado para Cristo, tivesse pedido perdão, tivesse se arrependido, porque Cristo fica aguardando a gente até no último instante, até no último momento, até na última hora. Ele fica aguardando o nosso arrependimento para abrir as portas dos céus para nós. Então, esse povo que morreu sem Deus, temos de lamentar a morte porque morreu sem Deus. Os que morreram com Cristo
esses entraram no lucro. Glória a Deus, glória a Deus. Ontem eu estava lendo um artigo e o articulista dizia assim: onde é que reside a alegria de Deus? Mas vamos ver aonde esse articulista quer chegar. Ele disse: a maior alegria de Deus foi com a morte do seu filho Cristo Jesus. Eu disse: eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer que Deus bateu palma, Deus gritou aleluia, Deus gritou glória, né? No dia que Cristo morreu, seu filho morrendo. Para mim, eu pensava que ele tinha que estar chorando, lamentando lá em cima, e o articulista disse: não, foi o dia de maior alegria dele, foi o dia de maior glória dele. Deus ficou intensamente alegre. E eu fui lendo o artigo e cheguei à conclusão que é verdade, porque naquele dia que Cristo entregou a vida, Deus recobrou a vida de milhões, bilhões de pessoas que estariam perdidas sem aquela morte de Cristo. Preste bem atenção. Então a alegria de Deus está na morte de Cristo. E a nossa alegria pode estar na morte daqueles que vão embora com Cristo, que saem desse mundo com Cristo, que vão descansar com Cristo. Agora, a tristeza é quando vão descansar com o diabo. Vão descansar não, vão se fritar com o diabo, vão se arder com o diabo. Isso é a coisa mais triste do mundo. Nós estamos vivendo um mundo de relativismo. Tudo é relativo, não tem mais verdade. A verdade é aquela que eu faço, aquela que eu construo, né? Eu tenho que ter a minha felicidade. Então, pela minha felicidade, o resto pode se azarar tudo. O resto pode se lascar. Eu é que tenho que ser feliz. Então, se eu passo nesse mundo tendo 3, 4 esposas e 10, 15 filhos, se lasquem todos. Porque eu é que tenho de ser feliz. E o mais gozado nessa vida toda é que este povo que passa a vida assim, quando chega no fim da vida, né? Quando chega no fim da vida, olhou para trás, 3, 4 esposas, 15 filhos, e cadê a felicidade dele? Esse dia eu estava meditando sobre o homem mais rico e mais sábio que o mundo já teve. E eu tive olhando, foi talvez a morte mais triste que pôde ter. Porque ele morreu com 700 esposas e 300 amantes. Infeliz. Infeliz. Porque tinha se separado de Deus, porque não tinha a presença de Deus na vida dele. Então, aquilo que parece glória, aquilo que parece alegria para nós e que desagrada a Deus, não é coisa de Deus. Não é bênção de Deus. Aquilo que é pecado, aquilo que é erro, aquilo que está proibido na Escritura Sagrada, não é coisa de Deus, não é bom que se faça, não se deve fazer, porque Jesus, o primeiro sermão dele: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se nós quisermos o reino de Deus, que é muito melhor do que o reino dessa terra, que é o reino de Satanás, se nós quisermos o reino de Deus, nós temos de arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas faltas. Temos de seguir essa Escritura. Essa Escritura, todo instante está dito: vocês têm de ler a Escritura, você tem de seguir a Escritura, você tem de obedecer a Escritura Sagrada. E Jesus diz: errais, porque não conheceis as Escrituras. Então, a maioria do povo erra porque não conhece a Escritura. Porque a Escritura não dá alvará para um baile daquele lá em Santa Maria, e nem dá alvará para os milhares de bailes que são feitos continuamente por esse Brasil afora, quando as pessoas se distanciam de Deus e se abraçam ao cão para dizer que estão mais felizes do que se tivessem com Cristo. Cristo está de braços abertos, chamando todos nós para que nós nos arrependamos dos nossos pecados e voltemos para Ele. Os que creem, digam amém. Amém. Digo glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agora para que Deus console as famílias que estão nesse momento enlutadas pela morte de tantas crianças, de tantos jovens, de tantas pessoas que possivelmente não conheceram a palavra de Deus, ou se conheceram, não deram ouvidos à palavra de Deus e se perderam em morte tão triste como essa aí. Senhor, nós te pedimos, consola, Senhor, a todos aqueles que estão aflitos, que estão desesperados nesse momento, Senhor. Consola todos aqueles que estão passando dificuldades nesse Brasil, Senhor. Consola, Senhor, todos aqueles que angustiados estão completamente longe, fora de si, sofrendo, padecendo, tendo angústia, tendo dificuldade, tendo aflições. Consola, Senhor. Dá, Senhor, ao seu coração o refrigério. Faz com que eles tenham, Senhor, o refrigério total do Espírito Santo, para que eles possam achar caminho para uma vida íntima com Cristo,
com o Senhor Jesus. Os que creem, digo amém. Amém. Digo glória a Deus. Oremos agora o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal, porque teu, Senhor, é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém.